E fala, meus Bitcoiners, como que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a bitcoinblock.com.br, a sua central de notícias blockchain. Eu sou o Arthur do canal Cripto, trazendo mais um primeiro bloco de notícias, que é um quadro que eu faço aqui no canal, comentando as notícias mais importantes e relevantes que estão acontecendo aí nas criptomoedas e no mundo. E como sempre, antes de começar, eu queria te pedir aquele like, isso é muito importante, isso faz aí o YouTube recomendar nosso conteúdo para outros usuários. Hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a correção do Bitcoin, Bitcoin que vem caindo aí nos últimos dias depois de ter atingido quase 58 mil dólares, oportunidades. Então a gente vai trazer algumas notícias em primeira mão. A gente vai falar sobre os ETFs, não só nos Estados Unidos, mas em Hong Kong e também aqui no Brasil. O Brasil está na frente do mundo e vai ser o primeiro país a lançar um ETF de Solana. A Nasdaq pede para agora lançar opções derivativos do ETF de Ethereum. Hong Kong teve a melhor negociação, a melhor entrada, a melhor compra aí de ETF de Bitcoin em toda a sua história. E também vamos falar sobre a nova proposta dos Estados Unidos em tentar pagar a sua dívida impagável, né? Tudo isso pode servir de catalisador para uma alta do mercado. E por último, o CEO da Binance, o novo CEO, ele afirmou que a gente teve muito depósito de criptomoeda ao longo da queda. Será que isso representa uma coisa boa ou uma coisa ruim? É o que eu vou estar te explicando daqui a pouquinho. Não esquece do like, verificar a sua inscrição aqui no canal. E o Bitcoin cotado nos 54.800, tendo uma queda aí de 3% nas últimas 24 horas. O Ethereum com uma queda de 6% nos 2.300 dólares. E a maior parte das criptomoedas dando uma queda depois de uma alta muito expressiva, né? Lembrando que, se a gente considerar os últimos 7 dias, a gente ainda está com movimentações muito fortes, tá? Aqui não carregou o Bitcoin, mas o Ethereum já está aí com uma queda acumulada de mais de 28% nos últimos 30 dias. Tom caindo bastante, Avax, Polkadot. Então a gente ainda tem criptomoedas muito boas com um preço muito bom. E começando a falar do nosso Brasilzão, a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários Brasileira, saiu na frente e aprovou o primeiro ETF de Solana do mundo. Então, já tem alguns países, né, que possuem produtos de investimento que são chamados os ETPs, porém os ETFs são uma classe especial dos ETPs que são comercializados ali durante todo o período da bolsa de uma forma mais ampla, menos restrita. Então, a gente tem ETPs de Solana, que são produtos de investimento, mas os ETFs, os fundos de investimento, o Brasil vai ser o primeiro, né? Esse fundo ele vai ser gerenciado pela QR, a QR Capital, que é uma empresa gestora gigante, não vai ser a Hashdex dessa vez, e vai ter como referência o preço da CME, CF Solana Dollar Reference Rate, que é uma taxa de referência fornecida pela Chicago Mercantile Exchange, que é a CME, a Bolsa Mercantil de Chicago, onde leva em consideração vários dados de várias corretoras confiáveis que negociam Solana, para ter uma base no preço em dólar. Então o ETF da Solana vai ser baseado na média de preço aí de várias corretoras. O fundo ele já passou, né, da fase mais importante e agora está na fase pré-operacional. Então com certeza ele vai sair na Bolsa de Valores em no máximo 90 dias. Essa fase pré-operacional é justamente a captação inicial de recursos dos investidores e ajeitar toda aquela questão burocrática de contrato com prestadores de serviços, administradores do fundo, gestores custodiantes e tudo mais. Então o Brasil sai na frente, mostrando a próxima possível tendência do mundo, ETFs de Solana. Será que isso é uma realidade possível? A gente já sabe, né, pelas próprias gestoras, a Vanek mesmo já falou que depende que a SEC aprove o pedido e atualmente ela está aí bem controvérsia a aprovar mais um ETF de criptomoedas. Então talvez na Bolsa de Valores americana a gente não veja ETF de Solana tão cedo, mas em no máximo 90 dias, não tem uma data certa, tá? Ainda não há uma data específica, mas tudo indica que no máximo 90 dias teremos Solana sendo negociado na Bolsa Brasileira. E falando da Bolsa Americana, a Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia dos Estados Unidos, já possui ETFs de Ethereum no mercado à vista
porém eles querem listar opções de ETFs de Ether para permitir com que tenham contratos lastreados ao preço dos ETFs, fazendo com que capte ainda mais investidores interessados no produto. Ela entrou com um pedido agora no dia 6 de agosto, nessa última terça-feira, e essa mudança de regra vai justamente ser aplicada em cima dos ETFs da BlackRock. Então, se a SEC aprovar, a gente vai ter aí os ETFs de BlackRock no mercado de opções também. Os outros ETFs das demais gestoras não estão na Nasdaq, tá? Eles estão na NYSE, que é a principal bolsa dos Estados Unidos, ou então na Cboe. Mas também existem pedidos aqui para os ETFs, no caso não de Ethereum, tá? Mas de Bitcoin, de ser aí uma opção que ainda não foi aprovado pela SEC, tá? A SEC ainda não autorizou a negociação de opções de ETF de Bitcoin. Mas esse registro marca um passo importante para a adoção generalizada de Ethereum, uma vez, né, que o mercado de opções, o mercado de derivativos, eles são usados para fundos de hedge e planejadores financeiros se proteger contra movimentos bruscos do mercado ou então alavancar um possível movimento de alta. Pode ser que se muita gente, por exemplo, lançar esse produto e o pessoal que não gosta de cripto começar a apostar vendido nas criptomoedas, quando as criptos subirem, eles vão ser liquidados, tá? E isso vai ser um catalisador também muito forte aí para alta. E para fechar as bolsas de valores, Hong Kong registra o melhor dia para ETFs de Bitcoin e Ethereum da sua história. Se você não lembra, Hong Kong recentemente também aprovou ETFs de Bitcoin e Ethereum, indo na contramão de tudo aquilo que a China pregava. A China, que sempre foi contra criptomoedas, contra mineração, agora negocia elas na bolsa de valores. Isso aconteceu há uns meses atrás, porém o mercado da China, né, ficou um pouco de lado. Igual a gente tinha comentado, os investidores que tinham interesse em criptomoedas, mesmo com o banimento da China, já estavam investindo através de corretoras usando VPN ou então investindo em bolsas de valores em outros lugares do mundo. Então era natural que a demanda por criptomoedas lá na China já estava ali bastante suprida. Por isso a gente não teve tanta movimentação e impacto, mas no começo dessa semana a gente viu o melhor dia da história de negociação dos ETFs de Bitcoin e Ethereum. A gente teve aí mais ou menos, né, no dia 5 de agosto uma compra de 44,5 milhões de dólares, um volume de transação que é realmente algo impressionante e o seu maior volume desde o seu dia do lançamento. E galera, eu sigo falando, né? O Bitcoin ele tá caindo, meu Deus, o Bitcoin vai chegar lá nos 50, nos 45 mil dólares, né? O Ethereum tá com uma queda acumulada aí de 28%. Pessoal, as gestoras estão tendo entradas. A gente não tá vendo aquela venda massiva, a gente não tá vendo o pessoal vender Bitcoin nos ETFs, né? Muito além da normalidade, a gente não tá vendo o pessoal vender Ethereum. Inclusive, a gente tá tendo as maiores compras de Ethereum agora nessa queda. E aqui em Hong Kong também, gestoras do mundo inteiro aí querendo aprovar mais fundos de criptomoedas. As empresas, as baleias, as instituições estão interessadas nos ETFs, não se esqueçam disso. Vamos falar também sobre a injeção de liquidez. Isso pode ser bom no curto prazo, mas bem complicado no longo prazo. Recentemente a gente passou aqui na Bitcoin Block que o Bitcoin chegou... Os Estados Unidos chegou a uma dívida de 35 trilhões de dólares. É uma dívida praticamente impagável e a sua maior dívida da história. E agora eles estão apresentando programas para começar aí a pagar essa dívida. E o primeiro programa que foi divulgado pelo Tesouro dos Estados Unidos nessa última terça-feira, dia 6, é ir comprando títulos do Tesouro americano até o final de outubro. Basicamente, o Tesouro americano, o Tesouro, né, de um país funciona da seguinte forma. Você tem a inflação da sua moeda, né, que o Banco Central controla, e você possui títulos que são corrigidos pelo valor da inflação. Então, se a inflação está, por exemplo, em 5% ao ano, ou se a taxa de juros está em 5% ao ano, e você compra um título para daqui a 10 anos, significa que o dinheiro que você colocar, ele vai valer 5% a mais a cada ano que passa, mais uma porcentagem, né, para corrigir de acordo com a inflação. E você comprando esse título, você vai estar pegando o dinheiro e colocando agora no governo para o governo pagar a sua dívida.
Só que aí o governo ele vai ter que te pagar daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui a 20 anos, que é quando esse título vencer. Então o que os Estados Unidos está fazendo? Pegando títulos que foram emitidos para daqui a alguns anos e comprando. Então ele está diminuindo a dívida que ele vai ter daqui a um tempo. Ele está já pagando esses títulos agora. Geralmente isso é comercializado no mercado, esses títulos, né? São poucas pessoas que seguram eles até o vencimento. Então, assim, a gente tem a linha de marcação a mercado, né? Que é o quanto que aquele título está valendo hoje versus o quanto que estaria na projeção ali de correção do dinheiro. Então, é bem provável que eles façam uma oferta que boa parte das pessoas optem por receber o dinheiro agora, uma vez que vai ter corte na taxa de juros, do que ter que segurar isso por mais bastante tempo, né? E vale falar que esse movimento também acontece junto à possibilidade de corte da taxa de juros e pessoas até falando que o Fed deve fazer um corte emergencial na taxa de juros. Eu acho que não, eu acho arriscado, tá? Mas os mercados, as pessoas estão precificando já um corte generoso de 50 basis points na taxa de juros dos Estados Unidos. E essa injeção de liquidez, né, começar a pagar o pessoal que emprestou dinheiro para os Estados Unidos para fazer o dinheiro voltar, é um programa que vai começar agora nesse mês de agosto, onde o governo americano vai comprar 8,5 bilhões de dólares em títulos. Em setembro vai comprar 31,5 e em outubro vai comprar 10 bilhões justamente para apoiar a liquidez do mercado e tentar diminuir a sua dívida, que é a maior da história. Eu estou aqui inclusive aberto, né, com o cronômetro para a próxima FONC e a possibilidade de aumento na taxa de juros ou corte, né? E aqui o que se espera para a próxima reunião do dia 18 de setembro é um corte de 50 basis points na taxa de juros. Para novembro é esperado que além desse corte a gente veja mais um corte de 25 pontos base, fechando o ano assim em dezembro com 3 cortes totalizando 1% na taxa de juros, justamente porque o mercado acredita, né, que os Estados Unidos já passou da hora de cortar a taxa de juros. E para fechar aqui as notícias, CEO da Binance revela que corretora recebeu bilhões em depósitos enquanto o mercado desabava. Tanto depósito de criptomoedas quanto depósito de stablecoins, tá? Isso aconteceu entre segunda e terça-feira, 1,2 bilhões de dólares ou 6,7 bilhões de reais. É uma das maiores entradas aí dos últimos meses, e isso pode ser tanto investidores com medo da queda vendendo suas criptomoedas, ou então investidores depositando em stablecoins para aumentar o aporte, né, e reduzir seu preço médio, que foi o que eu fiz, tá? De madrugada eu estava tentando mandar o USDT para a corretora, eu não uso a Binance, mas ainda assim estava tentando mandar e a taxa estava tipo assim $30 para conseguir mandar o USDT para lá. Acabou que eu tive que esperar de manhã para essa taxa baixar um pouquinho. E aí eu consegui. Mas enfim, pessoal, vamos falar um pouquinho do Bitcoin, que está fazendo agora uma correção depois de ter subido impressionantes 18%, tá? 18% de alta. Com isso, juntamente ao volume, aos níveis de sobrevenda extremamente esticados, eu julgo que a maior probabilidade seja que a gente faça um fundo ascendente ou então venha retestar esses fundos. Se tiver um rompimento, provavelmente seria uma armadilha, tá? Se a gente tivesse um rompimento aqui, ó, provavelmente o RSI faria um fundo ascendente e a gente também teria uma divergência bullish. Essas são as duas maiores probabilidades do mercado, tá? Eu não acredito que a gente vai ver mais movimentos fortes de quedas similares a esse que aconteceu agora, justamente porque esse veio proveniente de notícia. Então a notícia, quando acontece, ela é digerida muito rapidamente e o mercado já precifica isso. Então acho que a gente só vai ver quedas maiores similares a essa caso a gente tenha alguma notícia que possa mexer aí com o cenário, né? Caso contrário, a maior probabilidade é que a gente tenha formado um fundo local e venha a dar um respiro. Afinal de contas, a gente já está caindo sem parar, tá? Sem fazer topos há 9 dias, né? A gente está bem esticado da região das médias, acumulando aí 30% de desvalorização. A gente já está indo para a segunda semana de queda, né? E a gente já está dentro de um padrão que é normal a gente
fazer fundos, perder o fundo, fazer um novo fundo, sem ter uma continuação da tendência, né? Que são as perdas com retomadas. Perde o fundo, retoma. Agora a gente perdeu o fundo. A probabilidade dentro desse padrão aqui, ó, é que a gente continue fazendo esse mesmo movimento. Então eu estou de olho em algumas regiões aqui para abrir posições de trade. Eu já estou com uma posição ativa. Se você acompanha aqui o canal da Bitcoin Block, você sabe que eu gastei metade do meu caixa numa operação onde o preço médio está aqui nos 61 mil dólares. Então quando a gente tiver aqui essa próxima correção, esse fundo ascendente, eu vou aproveitar para comprar mais um pouquinho da outra metade do meu caixa que eu ainda não gastei, tá? Justamente para tentar formar esse fundo ascendente no gráfico de 4 horas, abaixar o meu preço médio um pouquinho e, consequentemente, quando a gente tiver um repique, eu fico muito mais tranquilo em aliviar a minha mão, aliviar a minha posição, né, para ver o mercado subir tranquilo aí e não precisar fazer parciais muito pesadas ou então ficar com medo, né, do mercado cair muito, porque eu vou ter aliviado a minha mão e abaixado meu preço médio. Meu stop vai ficar bem pertinho do preço de entrada. Então, a minha estratégia no mercado é mais ou menos essa. Não vou gastar todo o meu caixa aqui dentro, certo? Não vou gastar todo o meu caixa nessas regiões de Fibonacci, justamente porque se o mercado resolver cair um pouco mais, eu preciso também me preocupar com esse cenário. O que me salvou e me deixa tranquilo agora é justamente ter pensado na probabilidade de queda. Eu falei, ó, gente, a maior probabilidade é subimos muito, vamos fazer uma retração para continuar subindo. Por isso, eu quero me posicionar aqui quando essa retração acontecer. Mas e se rolar alguma coisa no mundo que faça o mercado cair mais? E a gente não está preparado para isso. Eu não aposto todas as minhas fichas em um cenário. Eu preciso me preparar para caso a maior probabilidade não aconteça. E foi justamente o que rolou. A gente viu uma queda, a gente viu o problema lá no Banco Central do Japão e, consequentemente, eu ainda tenho 50% do meu caixa para baixar meu preço médio. Eu ainda coloquei dinheiro de hold aqui nesse fundo, né? Eu comprei nos 50.600 dólares o dinheiro que eu falei que eu estava tentando transferir para a corretora e a taxa estava muito cara. Transferi de manhã, comprei de manhã mesmo, uns 50.600 dólares. Foi um excelente preço. E ainda tenho mais um dinheirinho de hold para caso o preço caia mais, eu consiga comprar mais, tá? Essa é a minha principal estratégia agora. E se você gostou desse vídeo, não esquece aí de deixar o like, se inscrever aqui no canal caso você não seja inscrito, seguir a gente nas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia, uma ótima semana e valeu, galera. Falou!